Olá, bom dia meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus, que ela possa chegar no seu coração, na sua casa e produzir frutos em abundância. Ouçamos o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quinta-feira nos é proposto uma caminhada para a unidade. E é o próprio Cristo quem propõe esta caminhada para nós. Uma caminhada semelhante à caminhada que ele fez com o Pai. Por isso, em todos os momentos, Jesus está falando da unidade daqueles que acreditaram no seu nome, aqueles que receberam a sua palavra, aqueles que o acolheram para que se unam a ele e ao Pai. Estejam unidos ao Pai. É bem verdade que enquanto a gente caminha neste mundo, às vezes a gente não consegue perceber esta unidade. Mas quem nos dará esta unidade no Filho e no Pai é o Espírito Santo que que vai ser derramado em nossos corações na abundância dele neste domingo de Pentecostes. Então, é pela ação do Espírito Santo que viveremos a unidade perfeita. É pela ação do Espírito Santo que nos uniremos ao Filho e ao Pai. Por isso, vivenciar este Pentecostes hoje com este desejo, o desejo de estar unido à Trindade Santa. O desejo de viver esta realidade que Jesus, ele pede para o Pai, que todos sejam um. Essa semana é a chamada semana de oração pela unidade dos cristãos. Por quê? Porque esta é a vontade de Cristo. Esta é a vontade dele, que todos sejam um. E como nós seremos um com Deus? A partir do momento que vivermos aquilo que é de Deus. A partir do momento que vivermos a vida em Deus. A unidade só se alcança quando nós vivemos aquilo que é de Deus. Porque só em Deus há uma unidade perfeita. E é esta unidade que Jesus quer que vivamos. Não é uma unidade como que uma sociedade com alguém. Não é uma unidade no sentido de você colar algo para unir. Não, é uma unidade perfeita. Ou seja, aonde nós teremos a mesma vontade de Deus, os mesmos desejos de Deus, faremos as mesmas obras de Deus, teremos os mesmos pensamentos de Deus, caminharemos conforme os mandamentos de Deus. Ou seja, a vida em Deus.
não há sentido da unidade se não for assim. Viver esta unidade é colocar-se na presença do Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. É saber que o Senhor caminha conosco, mesmo diante da dificuldade. Dificuldade dentro da tua casa, dificuldade com teus filhos, com os teus pais, dificuldade com o teu casamento. Em tudo isso, o Senhor estará conosco. Ele está unido a nós. Por isso que Jesus fala, vivermos esta unidade perfeita. Nós não podemos abrir mão deste desejo de Cristo para nós. É interessante porque Cristo, ele nesta oração, ele é muito profundo. Ele é muito profundo porque ele fala assim, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. Olha que belo que Jesus fala. Ele está no Pai, o Pai está nele. Ele está conosco. Viver esta unidade com Jesus. Agora, a unidade também, ela se faz no sofrimento. Jesus não deixou de estar unido ao Pai quando ele estava vivendo o sofrimento, a dor. Nós também. Nós não podemos deixar de viver os momentos difíceis na presença de Deus. Porque muitas vezes queremos viver a vida em Deus enquanto está tudo bem conosco. Mas e diante de uma doença? Diante de uma pandemia? Diante de uma dificuldade financeira? A quem recorro? Quantas pessoas, às vezes, no seu desespero, recorrem às coisas que não levam a Deus. Há pessoas que não levam a Deus. A unidade perfeita, ela também se vive na dor. Ela também se vive no sofrimento. Mas a unidade perfeita se vive também na alegria. Se vive na ressurreição. Se vive na força do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e irmãs, acolhamos esta oração de Jesus, não pensando que ela foi feita somente lá para os discípulos, somente lá para os apóstolos. Não. Jesus fala, aqueles que vão crer em mim também, pela palavra que eles vão anunciar. Então Jesus lembrou-se de nós também, lembrou-se de mim, de você, da tua família, da tua casa, quando ele pediu esta unidade. Não foi somente pelos apóstolos, mas por todos que iriam crer nesta palavra. E nós cremos que Cristo, palavra eterna do Pai, nos une cada vez mais. E que esta unidade, ela possa sustentar a nossa caminhada, possa dirigir os nossos passos, possa dirigir o nosso caminhar do dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, no meu lazer, aonde eu estiver, que eu seja conduzido por esta palavra, que esta palavra sustente a minha vida, sustente a minha história. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo de se unir a Deus. Não tenha medo de buscar a unidade em Deus. Não tenha medo de buscar através da oração, da leitura da palavra, da participação na Santa Missa, ainda que neste tempo de pandemia pela televisão, mas não deixe de buscar esta unidade. Deseje estar unido a Deus. Deseje estar com Deus. Que o Espírito Santo que nos será dado agora em Pentecostes possa nos impulsionar para vivermos esta unidade perfeita. No final do Evangelho, Jesus coloca algo ainda mais belo também, porque é para cada um de nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo
esteja neles. Então, olha, Jesus está dizendo que com o mesmo amor com que Cristo nos amou, o Pai nos ama. Cristo nos amou dando a vida por nós. O Pai nos ama dando a vida a cada dia para nós. Então, não tenha medo de buscar esta unidade. Que teu sustento seja sempre o Senhor. Que a tua força seja sempre o Senhor. Que a tua alegria seja sempre o Senhor. Que o teu socorro seja sempre o Senhor. Então busque intensamente, porque este Espírito Santo irá nos conduzir à vida eterna, à vida plena, à vida em abundância, à vida junto de Deus. Que o Espírito de Deus que desce sobre nós nos santifique, nos dê a graça de vivermos uma vida santamente neste mundo, para que um dia estejamos todos unidos a Deus na plenitude do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pelas mãos de Maria, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força e a vossa unidade. Fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem com Deus e com o Espírito Santo de Deus.